Observa aqui, o Espírito Santo está passeando aqui, a cara de felicidade de vocês. Faz assim, ó. É isso, já tocou no céu, está baixinho o céu. É o Espírito Santo passeando aqui na igreja, passeando na atitude. E é com prazer muito grande que a gente está aqui hoje para levar a palavra nessa igreja linda, maravilhosa. Nós já conhecemos aqui esses pastores maravilhosos. Vocês estão muito bem de pastor aí, de pastor, de pastora. São uma bênção, né? A gente conhece lá do Rio também, fizemos o Espera juntos. Então, é um prazer muito grande estar aqui com eles, com vocês. Amados, hoje nós vamos falar sobre um tema aqui, serão em 3 pontos. Mas veja bem, em algum desses pontos você vai se enquadrar. Não sei qual, você sabe. Em algum desses pontos que a gente vai estar falando aqui hoje, você não tenha a menor dúvida que você vai se enquadrar. Antes da gente entrar na palavra, antes da gente entrar no texto, eu queria perguntar aos amados aqui, as pessoas que são um pouco mais experientes, que nem eu, bem mais experientes, quem já ouviu aquela famosa frase aí, pau que nasce torto nunca se endireita? Todo mundo já ouviu isso, né? A gente ouvia isso quando era criança, e ouvia os nossos pais falando disso, ouvia as pessoas também falando disso. A gente ouvia muitas pessoas falando o quê? Esse aí não tem mais jeito, esse aí já era, esse aí não se endireita. A gente não ouvia isso? A gente ouvia muito isso. Esse já era, não tem mais jeito não. Só que, amados, para o cristão, isso não vale. Para o cristão, essa máxima de não tem mais jeito não vale, porque quando nós temos um encontro genuíno com Jesus, quando nós temos um encontro verdadeiro, aquilo que é torto se endireita sim, aquilo que não tinha jeito tem jeito sim, porque Ele endireita qualquer situação, qualquer coisa. Olha aqui um exemplo, e estou me endireitando todos os dias. Preciso ser melhor hoje do que fui ontem e amanhã melhor do que fui hoje. E assim é a nossa caminhada cristã. É uma caminhada contínua. A vida do cristão não é um mar de rosas. Muito pelo contrário, a gente tem muitas adversidades. E por falar em pessoas que mudaram, por falar em conversão, por falar em mudanças radicais, nós vamos falar de uma mudança radicalíssima, uma mudança que ela realmente, depois que isso ocorreu, ela mudou a história do cristianismo. Eu falo a vocês que depois de Jesus, essa história que a gente vai ver hoje, dessa mudança, desse rapaz, desse homem, foi a mais importante depois de Jesus. A gente vai falar hoje aqui sobre Paulo, gente. Paulo, o grande apóstolo Paulo, o missionário Paulo, o pastor Paulo, o profeta Paulo, o maior escritor da Bíblia, Paulo, escreveu 13 livros, 13 cartas. Ele foi o maior escritor da Bíblia, Paulo. Mas nem sempre foi assim. Não, nem sempre foi assim. Antes dele ser chamado Paulo, o nome dele não mudou. Ele tinha um nome de Saulo e ele usou o nome de Paulo, que era o nome romano. Ele não mudou de nome, como aconteceu em outras situações, assim como Jacó mudou para Israel. Então, Saulo, quem era Saulo antes de ser Paulo? Saulo, gente, ele era o maior perseguidor dos cristãos. Saulo, ele era o maior perseguidor dos cristãos. Ele ia de casa em casa procurando os cristãos, ele arrastava para fora de casa e ele levava para serem apedrejados, como foi o caso de Estevão, o primeiro mártir. E nós vimos que durante essa conversão de Saulo para Paulo, ele teve um encontro que mudou a história do cristianismo. E é sobre esse encontro que nós vamos falar aqui hoje. É sobre exatamente a conversão de Saulo para Paulo que nós vamos falar aqui hoje. Então eu peço que os irmãos hoje abram as suas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 9,
Atos 9, a gente vai ler do 1 ao 20. Atos dos Apóstolos 9, do 1 ao 20. Amém, igreja? Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos, para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, e todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocavam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, esse homem é meu instrumento para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantou-se e foi batizado. E depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Feche seus olhos, por favor. Pai querido, fale conosco, Pai. Que a Tua palavra seja como flecha aos nossos corações. Fale conosco individualmente e fale conosco também como igreja, Pai. Esse é o nosso pedido em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Então, amados, o que está acontecendo aqui? Qual é o cenário dessa situação? Saulo, ele foi até os religiosos da sinagoga e pediu cartas para que ele levasse essas cartas e fosse até Damasco, que ficava a mais de 200 quilômetros de distância de Jerusalém. Ele pediu cartas para ir perseguir os chamados do caminho, que eram conhecidos os cristãos na época, os do caminho. E ele pediu essas cartas. Olha que gana desse cara que ele tinha pelos cristãos para perseguir. Ele queria ir em Damasco a mais de 200 quilômetros, não tinha carro, não tinha moto, não tinha nada, ou era camelo, ou era cavalo, ou era burrinho. E o cara estava lá, querendo pilhado, querendo ir atrás dos cristãos. Mas, gente, olha a religiosidade dele, né? Ele só estava enxergando isso à frente dele. Porque, de repente, isso nem seria possível. Porque ele estava em outro país, ia ser uma extradição.
Mas às vezes você, dentro da sua religiosidade, você fica cego, você não enxerga outra coisa, porque às vezes você acha que você, ou nós achamos, que temos uma verdade absoluta. Não é isso que acontece? Mas não existe uma verdade absoluta, porque na verdade só existe uma verdade, que é Jesus. Ele é a verdade absoluta. Então às vezes ficamos presos nas nossas verdades, na nossa religiosidade, como Paulo estava preso aqui, e queria lá, ele não queria nem saber que se tinha que burlar alguma coisa, se tinha que extraditar de qualquer jeito. Ele queria, preso na sua religiosidade, preso no seu achismo, preso na sua verdade, que ele achava que era absoluta, assim como nós achamos também de vez em quando, que temos a única verdade, e nem paramos para ouvir o irmão, o que tem a dizer. E ele foi para Damasco, em busca do caminho. Isso iniciou-se o caminho dele, nessa situação, onde ele só estava com a verdade dele, e estava sem enxergar outra coisa qualquer. E durante o caminho, nós vimos que uma luz brilhou. Enquanto eles estavam indo para Damasco, chegando já perto de Damasco, uma luz brilhou intensamente. A Bíblia não fala que ele caiu do cavalo, né? Mas vamos colocar um cavalo aí, se for o caso, porque quem é que vai a pé 200 quilômetros? Então vamos colocar que a luz fez com que ele caísse do cavalo e tivesse uma visão glorificada de Jesus. Só Saulo, só Paulo viu. Os outros que estavam com ele só ouviam a voz, mas não conseguiam enxergar nada. Amados irmãos, veja bem, tem coisas que Deus quer e tem exclusivamente com você. Não é com seu irmão, não é com seu pastor, não é com seu líder. Tem coisas que Deus vai falar exclusivamente com cada um individualmente. E assim foi com Saulo, porque ele já tinha um plano para ele. Ele já tinha um plano para o maior pregador da história, para o maior missionário, porque Deus, ele não vê como um homem vê, ele não vê a situação aqui agora. Deus vê quem você pode se tornar lá na frente, com a força dele, com o poder dele, através dele. Pela força do Senhor, você pode ser transformado sim. Assim como Saulo era o maior perseguidor e depois passou a ser o maior pregador, o maior missionário da história do cristianismo. E assim pode ser com cada um de nós. Deus tem um chamado individual para você. Não é para o seu irmão, não é para o seu pastor, nem para o seu líder. O chamado é individual para cada um de nós. Vamos percorrer isso. E ele teve esse encontro, só que quando ele se levantou, ele recebeu uma ordem, mas antes ele perguntou: quem és tu, Senhor? Como assim, quem és tu, Senhor? O grande Saulo não sabia identificar a voz que estava falando com ele? Não, porque ele estava preso na sua verdade, na sua religiosidade. Ele, estava só vendo fisicamente, mas espiritualmente não via nada. Então Jesus se apresentou a ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então Jesus deu uma ordem para ele, para que ele fosse numa casa chamada Direita e ficasse lá. Durante 3 dias Saulo passou orando. Durante 3 dias ele ficou tendo a visão desse encontro poderoso, desse encontro que mudaria a história do cristianismo e da vida dele. E Jesus foi e chamou Ananias, um cristão também do caminho, para que fosse lá e orasse por Saulo. Ananias deve ter falado: eu acho que eu estou doidão, não é possível. Senhor, é para eu ir lá e orar por Saulo, aquele que persegue os cristãos, aquele que está com cartas para levar a gente preso daqui? Senhor, tem certeza? Queridos, vê se a gente não faz assim com Deus às vezes. A gente não questiona, Deus dá uma ordem, você fala: bom, Senhor, mas eu acho que não é assim não, hein? Às vezes a gente quer saber mais do que Deus. Às vezes a gente quer saber mais do que o Senhor que comanda as nossas vidas, porque nós estamos presos dentro da nossa verdade.
E aí a gente está numa religiosidade que a gente às vezes fica olhando o irmão na igreja, a gente fica julgando o outro, quando na verdade a gente está aqui para falar do amor de Deus, a gente está aqui para falar de Jesus. Mas Ananias questionou, mas ele foi lá, orou por Saulo, e Saulo, como escamas caíram dos seus olhos, ele foi batizado, e aí ele começou a pregar, lá em Damasco mesmo, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, amém? E assim começou a caminhada de Saulo. E para isso, amados, hoje, nós vamos ver esse tema, os 3 caminhos de Paulo. Os 3 caminhos de Paulo. Que história é essa de 3 caminhos de Paulo? É isso que a gente vai ver junto, e é isso que eu falei, que dentro desses 3 caminhos de Paulo, você quando sair daqui, você vai se identificar, e vai ver o que você precisa aplicar na sua vida, para passar de caminho, para passar de fase, igual um videogame, você passa de fase, você avança de fase, e o cristão ele precisa avançar de fase todos os dias, precisamos nos manter no caminho todos os dias, porque esse caminho do cristianismo, ele é uma maratona, ele não é uma corridinha de 50 metros, gente, ele não é uma corridinha de 100 metros, ele é o caminho, porque ele é o único caminho, não importa como é a corrida, se corrida com barreiras, se corrida com maratonas enormes, não importa, sigamos no caminho. Vamos ver esses 3 caminhos hoje aqui, sobre a ótica de Paulo e o que ele foi fazer em Damasco. O primeiro é o início, o primeiro caminho é o início. Nesse ponto, Saulo, ele enxerga fisicamente, mas ele não vê espiritualmente. Ele enxerga, mas ele não vê, e acontece isso com a gente. Olha o que diz aqui, nos versículos 1 e 2. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali os homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos a Jerusalém. Não importa se vivo, se escoteado, se morto, ele queria trazer, preso nessa sua religiosidade. Enxergava fisicamente, mas espiritualmente não via absolutamente nada. Então Saulo, o religioso, ele sai em perseguição aos do caminho. E nessa sua cegueira espiritual, ele não permitia ver outra situação, ele não permitia ver quem era Jesus. Ele estava preso, ele não ouvia nada que os cristãos falassem. Por quê? Entrava por um ouvido, saía pelo outro. Por quê? Eu sou Saulo, eu sou o fariseu, eu estudei com Gamaliel, eu estudei com um dos maiores sacerdotes da época, o grande Gamaliel. Então, o que vocês falam absolutamente é heresia. Quem sabe sou eu, a minha verdade. Acontece assim com a gente de vez em quando a gente pensa que sabe demais sobre um assunto, a gente não para ouvir uma opinião de outra pessoa, a gente não para ouvir uma segunda, terceira opinião. Quando a gente trabalha há muito tempo com alguma coisa, acontece isso ou não? Acontecia comigo, preso na minha vaidade, no meu ego, na minha visão de grande corretor. Fui corretor durante 18 anos no Rio de Janeiro, tivemos imobiliária, e às vezes as pessoas chegavam para dar certas opiniões, e eu, preso no meu ego, na minha vaidade, quer me ensinar? Eu estou em 18 anos de pista, como é que você quer me ensinar? Não, tal. E aí acontece com a gente isso, quando pensamos que entendemos tudo sobre um assunto, e assim acontecia com Paulo. E assim, gente, acontece às vezes com a gente também. E acontece muito, eu vou falar para vocês, acontece muito dentro das igrejas. Quando nós pensamos que sabendo tudo sobre Jesus, sobre Deus, estamos lá numa posição de fariseu. E entram outras pessoas e a gente fala, mas de onde que veio? Está fazendo o que aqui? Eu acho que não se enquadra no perfil da nossa igreja. Como não se enquadra? Aqui é o reino de Deus.
aqui é o reino de Deus, se enquadram quaisquer pessoas, pode entrar de qualquer jeito, mas aí sim, vai ter que haver uma mudança. Se tiver em pecado, nós vamos ter que exortar em amor, em alegria, abraçar, acolher, amar essa pessoa, e é isso que a gente precisa fazer. Mas às vezes, sabe o que acontece? Às vezes nós somos uma dracma perdida dentro de casa. Às vezes nós estamos dentro da casa, mas estamos perdidos. Às vezes nós enxergamos fisicamente, mas espiritualmente não conseguimos ver o que realmente importa. E o que realmente importa é Jesus e o que Ele veio fazer aqui, e o que Ele tem de missão individual para cada um de nós, e uma missão coletiva como igreja, que é avançar com o reino de Deus, que nós propagarmos esse evangelho maravilhoso, que um dia nos foi apresentado. Você só está aqui, e eu, porque um dia alguém teve a paciência, o amor de convidar você para estar conhecendo o transformador de vidas, para termos um encontro poderoso, e é isso que nós precisamos também fazer. Não seja uma dracma perdida dentro de casa, não, nós estamos dentro da casa, nós temos que ser referência lá fora. As pessoas devem ver a gente e saber que somos cristãos sem a gente abrir a boca, só no nosso comportamento. O seu comportamento vai falar mais do que as palavras, e aí nós precisamos ser referência. Não sejam dracmas perdidas dentro de casa, amém? E assim foi o primeiro encontro que Paulo teve. Nesse início, ele começou a entender quem era Jesus, e quando ele levantou-se, quando Jesus falou para ele: eu sou Jesus a quem tu persegue, quando ele levantou, ele estava cego fisicamente, não é isso? Mas aí começa o segundo caminho de Paulo, onde ele fica cego fisicamente, mas ele começa a ver espiritualmente, porque um encontro com Jesus, ele transforma qualquer situação. E esse é o nosso segundo ponto, ao longo do caminho. Aqui Saulo está cego fisicamente, mas agora ele começa a ver. Olha o que diz aqui, no versículo 3 e 4, em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Meu Deus, gente, meu Deus, que encontro poderoso, que encontro transformador. Esse é o encontro que todo mundo precisa ter. Esse é o melhor momento da vida do cristão, no momento que você está prostrado aos pés do Senhor, no momento em que você está totalmente dependente dele. Eles foram lá, pegaram na mão dele para que pudesse chegar até Damasco, e assim é com a gente. Às vezes precisamos cair do cavalo para a gente entender quem Deus é na nossa vida. Às vezes você se acha o cara a cara, e você se acha o conhecedor de tudo, que todas as coisas foram conquistadas através do seu esforço, da sua obra. Não, queridos, quem te deu foi Deus, e se Ele quiser te tira. Então quem te deu foi Deus, e quem pode te dar mais ainda, não estou falando só de financeiramente não, Ele pode te dar o que de melhor tem nessa terra, é você viver a plenitude do Evangelho do Senhor. Não tem coisa melhor do que essa. Então durante esse caminho ele foi levado, mas é durante o caminho, é durante a caminhada, é durante a caminhada com Jesus que a gente vê quem Ele é na nossa vida, é durante a caminhada que a gente vê o que Ele pode fazer na nossa vida. Temos como exemplo aqui o caminho de Emaús, daqueles 2 discípulos de Jesus.
Jesus tinha já sido morto, ressuscitou. E 2 dos seus discípulos estavam indo para Emaús, cabisbaixos, tristes, decepcionados, vamos dizer assim, porque para eles Jesus seria o guerreiro, e aí combater com espada. A espada dele não é essa, a espada é aqui, ó. Então Jesus foi e conversando com eles, mas eles não o reconheceram. A caminhada estava apenas no começo. Eles não reconheceram Jesus, e caminhando e conversando, e eles perguntaram: você não sabe o que aconteceu? Jesus falou: não, o que aconteceu? E eles falaram o ocorrido, que o grande mestre tinha sido morto, e eles estavam com a expectativa de tudo, e foram caminhando, conversando, e caminhando, e chegou no finalzinho lá, quando eles já iam para casa, Jesus fez que ia embora, e eles falaram assim: ei, vamos lá com a gente, venha ceiar, sente-se à mesa conosco. Quando eles sentaram à mesa, todos eles, e ao partir do pão, eles reconheceram Jesus. E é assim com a gente precisa começar a caminhar, a gente precisa começar a conhecer, a gente precisa começar a entender o que Jesus pode fazer nas nossas vidas, e ao partir do pão, a gente reconhece Jesus. E assim foi Paulo, ele foi parar lá na casa, ficou cego durante 3 dias, 3 dias ele ficou cego, e ele estava orando, gente, ele estava orando, jejuando, e eu falo para vocês, não adianta só a gente, olha só, não adianta que eu nem para ler, não adianta só a gente estar lendo a Bíblia, não adianta só a gente estar fazendo seminários, fazendo o que for, tendo encontros, mas se você não tiver um real encontro com Jesus, você não vai transformar a sua vida. Se você não tiver um real encontro com Jesus, você não muda a sua vida. E assim aconteceu com Paulo. Deus fez ele cair do cavalo. Ele se achava o grande Saulo, mas ele caiu do cavalo para poder entender o que realmente ele estava ali para fazer. E eu vou contar uma coisa para você: o seu umbigo não é o centro do universo, o seu umbigo não é o centro do que Deus quer, o que você faça aqui na terra, nessa vida, nessa nossa breve passagem aqui na vida, nessa terra. Olha o que está escrito aqui em Romanos 14:11, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. E assim como aconteceu com Paulo, nós precisamos confessar quem é Jesus e nos ajoelhar perante Ele, ter esse encontro real, verdadeiro, íntimo. Mas isso só vem através de um relacionamento, isso só vem através de relacionamento verdadeiro com Jesus. Paulo parou tudo que estava fazendo e ficou orando, jejuando, orando durante 3 dias, não comeu, não bebeu, não fez mais nada. E assim, estreitando esse relacionamento com Deus, com Jesus, a gente vai saber ouvir a voz dele. Se a gente não conhece, a gente não ouve a voz, porque veja o que disse no versículo, como Paulo perguntou: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? O Paulo não sabia, o grande Paulo, o religioso Paulo, o perseguidor dos cristãos, ele não sabia quem era. Por que ele não sabia quem era? Porque ele estava preso na sua verdade, na sua religiosidade, e assim ele não conseguia ouvir a voz de Deus. E nós precisamos estreitar o nosso relacionamento. É ano de intimidade com o céu. Esse é o teu ano de intimidade com o céu. Esse vai ser o maior ano da sua vida de intimidade com o Pai, de relacionamento, para você ouvir a voz dele, para você ter intimidade, para você saber o que ele quer para a sua vida, para que ele, porque ele já vê o que você vai se tornar. Sim, ele já vai ver, ele já vê o que você vai se tornar. Davi era um menino, gente, quando ele foi ungido, mas Deus já viu lá na frente que ele seria o maior rei da história de Israel. Gideão estava malhando trigo no lagar, escondido. O lagar nem é lugar de malhar trigo, mas ele estava lá, porque ele estava escondido. E o anjo do Senhor falou para ele: poderoso guerreiro
eu estou te enviando para lutar essa guerra. Existia ali algum poderoso guerreiro? O cara malhando trigo no lagar, escondido? Não, mas Deus já via lá na frente, e Ele está falando aqui para mim, para vocês, poderosos guerreiros do Senhor, eu tenho um plano para a sua vida, aprenda a ouvir a minha voz, mas isso só vem com intimidade com o céu, isso só vem com transformação, isso só vem quando você tem um encontro poderoso, quando a luz brilha, e essa luz brilha, assim como brilhou para Paulo, essa luz brilha para cada um de nós, porque essa luz se chama Jesus, e ela brilha, ela está disponível para quem está com o coração aberto para receber. Eis que estou à porta e bato, se você deixar eu entrar, entrarei e cearei com você. Ele quer cear com você, gente, Ele está doido para cear com você, mas isso vem com intimidade com o céu, e assim aconteceu com Paulo, intimidade, e ele começou a ser transformado, e aí ele passa para o terceiro caminho. Qual é esse caminho? Nós vimos no primeiro caminho que ele enxergava fisicamente, mas espiritualmente não via absolutamente nada. Quando ele teve um encontro, quando ele começou o relacionamento, ele ficou cego fisicamente, mas ele começou a ver espiritualmente. Que lindo! E no terceiro? No terceiro é o fim daquele caminho, de Damasco, é o fim do caminho em Damasco, mas aí as escamas de seus olhos caem, e ele realmente enxerga quem é Jesus. Isso é lindo. Olha o que diz nos versículos 10 a 14. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui. Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos, para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver, e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Amados, aqui agora a ordem é essa, que Ananias fosse lá e orasse por Saulo. O cara falou, mas Jesus, você não é Deus, como é que é essa história? É Saulo, aquele é Saulo, o cara que perseguiu os cristãos. Ananias, vai querido, vai que eu que estou ordenando. E aí Ananias foi lá e orou por Saulo, e de repente as escamas dos olhos dele caíram, ele foi batizado, e ali começou o início da caminhada de Saulo, o fim da caminhada de Damasco e o início da caminhada de Saulo, que não foi fácil não, hein gente, ele não tinha um WhatsApp para evangelizar, ele não tinha o WhatsApp para mandar mensagem não, era pegando o barquinho, era andando, às vezes vários dias andando, vários dias no barquinho, não era fácil que nem a gente tem aqui hoje. Um minutinho você manda 10 mensagens, e uma mensagem, ela pode mudar a história de uma vida. Já aconteceu comigo, de eu mandar mensagem, a pessoa fala assim, olha, vem aqui que eu preciso conversar, e aí a gente precisa estar atento a isso, e não ter julgamentos, porque Ananias julgou, ou não julgou?
Ananias julgou. Deus falou para ele, vai lá orar por Saulo. Ananias, Senhor, Saulo, tem certeza? E às vezes a gente vê algumas pessoas e a gente fala assim, eu nem vou convidar para a igreja, isso aí não tem mais jeito não. Aquilo que a gente falou lá no começo, isso aí não tem mais jeito não. Mas quem somos nós para julgar alguém se tem ou não jeito? Você teve jeito, você está aqui, eu estou aqui, nós estamos tendo jeito e precisamos ter jeito todos os dias. Nossas renúncias precisam ser diárias, nossas renúncias precisam acontecer diariamente para que a gente continue nesse caminho. Então, que história é essa da gente falar que, eu não vou falar com ele não, porque aquele ali eu já tentei. Continua tentando, continua falando. Uma hora o Espírito Santo vai tocar ele através da sua vida. Mas para isso, a gente precisa ficar atento, né? Porque de repente muda a história de uma pessoa. E você precisa ficar atento aos de repentes de Deus. Porque de repente, você entra no radar de Deus. Você entra no radar de Deus. De repente você muda de um emprego, tem uma promoção. De repente você faz uma venda enorme. De repente você fica transformado por esse poder. Mas fique atento também aos de repentes de Deus. Como assim os de repentes de Deus? Sim, de repente aquele cara na fila com uma cara murcha, com uma cara com um semblante caído, de repente chega lá e fala uma palavra para ele. Um bom dia, como é que você está? Posso te ajudar em alguma coisa? De repente, dê uma cesta básica para alguém que está precisando. De repente, olhe para alguém. Fique atento aos de repentes, porque Deus pode ter um de repente para a sua vida. Entre no radar de Deus. O de repente dele não fica devendo nada. O de repente dele é sobrenatural. O nosso é natural. O de repente de Deus é sobrenatural. Não tenho a menor dúvida sobre isso. E de repente, as escamas caíram dos olhos de Paulo, assim como precisam cair dos nossos olhos também, as nossas escamas, deixar de religiosidade e ver realmente o que importa. Nós precisamos viver um evangelho verdadeiro, nós precisamos viver um evangelho transformador. Sabe o que a gente precisa? Que as escamas caem dos nossos olhos. Sabe para quê? Para que cada um de nós aqui seja um pouquinho do que foi Paulo, para que cada um de nós aqui possa ser um missionário, para que cada um de nós aqui possa ser um profeta na vida de alguém, para que cada um de nós aqui possa ir lá fora e falar, gente, vocês não sabem o que estão perdendo, vocês precisam de um encontro poderoso. E eu pergunto aqui à igreja de Porto Alegre, o que é que está faltando para as escamas dos nossos olhos caírem e a gente ir lá fora e convidar pessoas para estarem aqui, para transbordar essa igreja, para colocar a gente aqui em pé, pendurada no cabide, se for o caso. O que é que está faltando para a nossa igreja aqui de Porto Alegre? Ir lá fora e falar, vem gente, a festa é aqui. O melhor é aqui, o melhor dessa terra está na casa do Senhor, o melhor dessa terra está na comunhão com o Senhor, o melhor dessa terra está quando a gente tem um encontro poderoso e as escamas dos nossos olhos caem. É isso que a gente precisa, tirar essas escamas dos olhos e viver realmente o que o Evangelho nos proporciona. Um encontro poderoso nos proporciona amor, união, em uma igreja unida, forte, gera uma sociedade unida, um país unido, e nós vamos ganhar essa cidade aqui, ó. A Igreja Batista Atitude vai fazer história nesse bairro, não porque é melhor, não porque é diferente, mas porque aqui se fala do amor de Cristo, aqui se fala do verdadeiro Evangelho e de um encontro transformador que as pessoas precisam ter. É isso que vai fazer a diferença, amor, escamas caírem dos nossos olhos, gente, é isso que vai fazer a grande diferença, que as escamas dos nossos olhos caem. Agora veja que lindo essa parte final, olha, até arrepiado, olha que lindo essa parte final, deixa eu passar de fininho. Ele tinha cartas de morte, ele foi lá com cartas de morte para os cristãos, trazê-los com cartas de morte, seja vivo, seja morto.
Paulo foi com cartas de morte, mas quando você tem um encontro poderoso, essas cartas de morte viram as maiores epístolas aqui da Bíblia. Essas cartas de morte viram cartas de amor, cartas de transformação, cartas que falam do verdadeiro amor de Jesus. Queridos, olha que lindo, de cartas de morte, um encontro poderoso virou aqui maior parte do Novo Testamento, escrita pelo maior escritor da Bíblia, pelo maior missionário, o maior profeta. Um encontro transformador muda a sua história, não tenho a menor dúvida disso. Os 3 caminhos de Paulo. Você está no início da caminhada? Você ainda não teve um encontro? Ore por isso, ore firme por isso. Até tiraram daqui. Você está no meio da caminhada? Vamos embora, gente. Vamos lá, vamos caminhando, juntão, firme, pega na mão dele. Senhor, eu preciso de ti todos os dias. Eu estou no meio da minha caminhada, vamos embora. Vem comigo, Senhor, clame a Ele. Dobre os joelhos, caia do cavalo se for o caso, mas ajoelhe-se aos pés dele e fale: eu quero esse encontro poderoso. Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua presença. E é isso que a gente precisa. Você está nesse segundo, está no primeiro, você está no terceiro, você já teve um encontro, está na caminhada. Ah, meu irmão, se você já está na caminhada fortão, fortalecido, fortaleça-se mais no poder do Senhor, mas faça o seguinte: vá lá fora e traz mais gente. Vai lá fora e traz mais gente, para que as escamas também caiam dos olhos dele. Gente, é maravilhoso esse evangelho, é demais, é lindo e é transformador. É isso que a gente precisa. Um encontro poderoso muda a vida de qualquer um. Você quer ter esse encontro poderoso? Você já teve esse encontro poderoso? Você precisa disso? Ou ainda não teve esse encontro? Vamos orar por isso hoje? Feche seus olhos. Senhor, Deus Pai amado, obrigado, Pai, obrigado por essa palavra que foi como flecha aos nossos corações, Pai, nessa noite aqui maravilhosa, onde sentimos o fluir do Espírito Santo aqui em nossas vidas, Pai, na Tua igreja Atitude aqui de Porto Alegre, Pai querido. Muito obrigado, Jesus. Você agora continua de olhos fechados. Eu quero perguntar se você quer ter pela primeira vez esse encontro com Jesus, se você quer ter essa sua vida transformada, quer ter esse encontro poderoso, eu quero que você ore bem baixinho no seu lugar, ninguém precisa ouvir, você vai orar daí mesmo. Você ora comigo assim: Senhor, eu quero, Pai, eu quero ter esse encontro contigo, eu quero ter esse encontro transformador, eu quero ter esse encontro poderoso com o Senhor, Pai. E para isso, Jesus, eu hoje entrego a minha vida a Ti. Eu declaro, Pai, o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Obrigado. A igreja continua de cabeça baixa. Eu quero perguntar a você que fez essa oração hoje aqui pela primeira vez, levante sua mão, eu quero orar pela sua vida. Você quer está entregando a sua vida a Jesus? Deus abençoe, querido, Deus abençoe a sua vida. Quem mais? Alguém mais? Tem mais gente aí? Deus abençoe, queridos. Amém, glória a Deus. Que festa linda que tem no céu hoje, Pai. Vidas se rendendo a Ti. Tem mais alguém? Se você hoje está querendo se reconciliar com Jesus, está querendo um novo encontro com Jesus, está querendo se aproximar mais, esteve distante, está querendo se aproximar, quero que você erga também sua mão bem alto, eu quero orar pela sua vida. Amém, amém. Agora eu quero que você dê um passo de fé, você que hoje levantou a sua mão aqui, eu quero que você venha aqui, eu quero orar pela sua vida. Pode vir aqui, dê um passo de fé, pode vir, não fique com vergonha, Jesus está te vendo, Ele está te esperando, é Ele que está te chamando, não sou eu, é Jesus que está te chamando. Pode vir dar um passo de fé aqui, eu quero orar pela sua vida, a igreja vai orar pela sua vida. Pode vir aqui, não fique com vergonha a gente não tem não, de Jesus, Ele é o nosso querido, é Ele que nos trouxe aqui, é Ele que te trouxe aqui. Igreja, estenda as mãos aqui, olha que festa linda que está tendo no céu hoje, 3 vidas aqui entregues a Jesus, que maravilha, é isso gente, é isso que é o verdadeiro evangelho. Ore por eles, querido, que eu vou estar orando aqui também.